Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a enfermeira Fabiana Versosa e hoje nós vamos falar sobre acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência e emergência, com o objetivo de compreender e saber melhor utilizar esse protocolo, entender a missão do acolhimento nesse protocolo, saber diferenciar o que é uma triagem, do que é uma classificação de risco e também a atuação do enfermeiro dentro desse protocolo. Gente, o protocolo de acolhimento com classificação de risco, ele surge de uma demanda da população, ou seja, uma grande população, uma alta demanda da população vem em busca do serviço, o serviço não consegue comportar, o serviço não suporta aquela alta demanda, nem os profissionais conseguem atender de forma qualificada aquela alta demanda e também nem os pacientes se sentem satisfeitos com o serviço que lhes é prestado, certo? Então, dessa forma, surgem os protocolos e escalas que são diversos. Aqui no Brasil, a gente utiliza o do Ministério da Saúde e também o de Manchester, onde não mais a gente faz como antes, que o paciente ele é atendido conforme a ordem de chegada. Agora, nos protocolos, né, esses dois que eu informei, o paciente ele é atendido conforme o seu grau de risco, o risco que ele tem de morrer, a complexidade da doença que ele está enfrentando naquele momento, a gravidade em que ele se encontra naquele momento, então é conforme a sua necessidade, certo? Então, assim, o do Ministério da Saúde, ele é dividido em cores, aliás, os dois são divididos em cores, certo? O do Ministério da Saúde são em 4 cores, que eu vou estar mostrando aqui na tabelinha. Onde vocês viram, né, que tem o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. O vermelho significa uma emergência, é um atendimento que tem que ser feito de forma imediata. Chegou, tem que atender. O amarelo é um atendimento urgente, né, que pode esperar um pouco, né? O verde é um atendimento pouco urgente, o paciente pode aguardar um pouco. E o verde é o paciente não urgente, certo? Então, assim, chega um paciente em parada cardíaca, o paciente não respira, você não consegue ver pulsação. Nesse momento, você não vai nem realizar a classificação de risco. Você já manda o paciente para a sala vermelha, aciona a equipe, pega pede alguém para pegar o carrinho de emergência para poder você realizar, pode ser você ou outros, conforme, né, a dinâmica dos profissionais, realizar a compressão torácica e cada um fazer a sua parte, certo? E depois realizar a classificação de risco para você ver o nível de urgência. É claro que pode ser feito por você, mas se tiver outro profissional, né, outro enfermeiro realizando esse serviço, também pode ser realizado por ele, certo? Mas é só para você identificar que uma emergência tem que ser realizada naquele exato momento, certo? Já o amarelo, que é uma urgência, é o paciente que chega, que realmente precisa de um atendimento rápido, né? O mais rápido possível, mas que ele pode aguardar um pouco, certo? É justamente aquele paciente que chega com uma PA uma pressão arterial elevada, de 170, por exemplo, a sistólica, e chega com cefaleia, né, intensa. Então, nesse caso, você classifica como amarelo, né, e ele aguarda um pouco e depois ele é atendido, né, e pronto. E o verde é aquele paciente que está com cefaleia moderada, uma cefaleia leve, ou então tá com um quadro gripal, mas você vê que são sintomas leves, ele é classificado no verde, certo? E o azul? O azul são aqueles pacientes que vêm para a realização de um curativo, uma retirada de sutura, vem renovar receita, é esse tipo de paciente, certo? No protocolo de Manchester, eu vou estar colocando aqui a tabelinha para vocês verem. Como vocês viram nesse protocolo, ele inclui uma cor a mais, que é a cor laranja, certo? No vermelho é uma emergência
e nela o paciente tem que ser atendido de forma imediata, em 0 minuto. Então, o de manchete também tem essa questão do tempo, frisa bastante essa questão do tempo. No laranja é um paciente muito urgente, aquele paciente tem que ser atendido em até 10 minutos. No amarelo, o paciente pode aguardar um pouco mais, cerca de 50 minutos. No verde, o paciente pode aguardar até 120 minutos. E no azul, o paciente pode aguardar 240 minutos, certo? Mas assim, o que, né, vamos realmente colocar na cabeça o que é uma emergência e o que é uma urgência. Uma emergência é quando o paciente ele tem uma gravidade que tem um risco de vida, né? O paciente ele tem um risco de, aliás, tem um risco de morrer naquele exato minuto. Então você não vai esperar nada. Foi como eu falei, chegou, tem que realizar o atendimento. Isso é uma emergência. Você vai ver claramente o que é uma emergência. Uma urgência é quando o paciente tem ou não o risco de morrer, né? E ele pode aguardar um pouco. Ele precisa do atendimento imediato, o mais rápido, mas ainda pode aguardar. Que é aquele caso que eu falei, daquele paciente com a PA elevada, com cefaleia intensa. Então, esse paciente, ele precisa sim daquele atendimento o mais rápido possível, mas consegue aguardar um pouco mais, certo? E qual a diferença entre triagem e classificação de risco? A triagem, ela vem da palavra francesa trier, que significa separação. Essa palavra ela já era utilizada pelos médicos franceses na Primeira Guerra Mundial e nas guerras napoleônicas, onde eles já realizavam a triagem com os pacientes. Então, o paciente entrava conforme a ordem de chegada, e se tivesse o perfil daquele local, eles eram atendidos. Se não, o paciente era mandado embora para ir para casa, para onde fosse. Não era atendido. Eles mandavam o paciente embora, certo? Por isso que a triagem tem um caráter de exclusão. Já a classificação de risco, não ocorre isso. A gente não manda paciente embora de modo algum. A classificação de risco, ela tem esse caráter de realmente atender a todos os pacientes. Mas assim, a gente tem que ter um pensamento de que quando a gente prioriza, de qualquer forma, prioriza por conta da gravidade que aquele paciente está, por conta do risco que aquele paciente corre, eu incluo alguém um pouco mais à frente e afasto alguém um pouco mais, não é verdade? Esse afastamento a gente não quer para o nosso serviço. Por quê? Porque o Ministério da Saúde prioriza é a qualidade na assistência, a qualidade no atendimento, certo? Então, priorizando que realmente isso aconteça, ocorre a entrada da humanização nos serviços de urgência e emergência pela Portaria 2395 de 2011, que prioriza o acolhimento com classificação de risco, certo?